Então eu queria aqui compartilhar com vocês essa mensagem. Nós voltamos. É interessante que a gente está seguindo, né, nesse ano aqui, essa visão, essa missão que Jesus nos deu como seus discípulos, de sermos luzes na cidade. Amém? E a primeira parte disso que a gente está vendo é essa intimidade com Deus. Hoje nós vamos ter, supostamente, aqui eu estou colocando parte 5, mas na verdade que o Douglas falou de intimidade com Deus. Quem esteve aqui viu o pastor Douglas, sem combinar, ele falou exatamente disso, né? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso também foi motivo. Por que é tão importante a gente falar de intimidade com Deus? Porque não há como ser luz se a gente não estiver conectado à luz. Pensa na tua casa lá, um abajur, uma luminária que você tem, né? Aí você fala, o fio está curto, ele está iluminando um cômodo, ou está lá no quarto, né, perto da cama, para ninguém cair, né? Para ninguém cair, então está lá, está bonitinho, iluminando. E aí, mas aí na sala ou na cozinha ficou escuro, aí eu vou pegar aquela lâmpada lá, né? Eu vou pegar, tiro da tomada e vou lá, cadê a luz? Foi embora. Né? E Jesus falou um pouco disso, né? Quando ele falou, não é o texto nosso, mas quando ele falou da videira verdadeira, que ele era a videira verdadeira. E para que a gente possa emanar a luz dele, possa distribuir a luz dele, a gente precisa estar ligado na videira. Ele falou, sem mim, vocês não vão fazer coisa alguma. Pelo menos fazer alguma coisa que preste, né, gente? A gente sabe, né? Fazer a gente sempre faz. Mas todos nós sabemos que quando a gente tira a tomada um pouquinho da videira para ver se a gente consegue fazer alguma coisa que o nosso coração manda, normalmente dá ruim, né? Normalmente a gente vai ver o fruto daquilo que a gente fez. E tudo bem. Queria continuar nessa jornada e eu queria revisitar um texto com vocês e depois a gente vai, se Deus quiser, fazer a conexão com a nossa própria experiência de vida. Amém? E esse texto está lá em Marcos 10, é um texto bem conhecido. Pelo menos eu tentei pesquisar aqui quando a última vez que eu tinha usado, lá falou que foi acho que em 22 ou 21. Mas não sei porque, parece que foi ontem, não sei se eu estou ficando velho e os dias parecem que... Né? Então, espero que Deus fale ao nosso coração de uma forma diferente. É uma passagem bem conhecida daquele jovem rico, ok? Marcos 10, 17, eu queria que a gente lesse os primeiros versos aqui, depois vamos ir lendo o resto à medida da nossa reflexão, ok? Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Eu queria explorar com vocês esse subtema aqui que está ali embaixo, o preço a pagar pela intimidade com Deus. Amém? O preço a pagar. Vamos pedir para que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. É muito bom estar na Tua presença. E nós sentimos Tua presença aqui hoje, Senhor. Então, nos visita nesse momento também, ó Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. E nos faz refletir naquelas coisas que são importantes para a nossa vida e para a vida dos nossos queridos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria fazer isso dividindo só para organizar nosso momento aqui.
nesses 3 pontos aí: o caminho das obras, o caminho do mestre e esvaziar e encher, para encher. Acho que vocês vão poder entender isso um pouco mais para frente, ok? Então, começando pelo começo, o caminho das obras. Foi o caminho que aquele jovem foi seguir, foi falar com Jesus. Ele estava nesse caminho. Para a gente não repetir todo o texto, né, no versículo 17, lá ele fala: bom mestre, que farei? Que farei? E aí está o destaque: para herdar a vida eterna. E é interessante porque tem tudo a ver com a gente isso. Tem mais a ver comigo do que eu gostaria isso aqui. Acho que todos nós sabemos o mínimo do Evangelho. Saber que ninguém consegue chegar a Deus pelas obras, não é verdade? Nós sabemos uma coisa que o Evangelho nos diz: todos nós, pelo nosso coração, pelas nossas obras, merecemos, dura palavra, a morte eterna, o inferno, não é? Mas porque Deus nos amou tanto, Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus. E Jesus não veio só para morrer naquela cruz, para pagar a nossa conta eterna. Ele fez muito mais que isso. Ele nos ensinou. Ele deixou... Você lembra daquelas passagens, por exemplo, quando a mulher Cirofenícia chegou pedindo lá que a filha dela estava mal, e aí Jesus, parece que Jesus foi até ingrato com ela. Eu acho que Jesus, sabendo mais ou menos, tendo na cabeça dele mais ou menos o momento que ele ia morrer, ele falou: cara, eu tenho pouco tempo e eu tenho que treinar essa turma que vai ficar, porque essa turma que vai ficar é que vai fazer com que o Evangelho seja proliferado, né? Então eu tenho que me dedicar a eles. De repente eu falo: essa judeusada aqui, sei lá, né? Sei lá o que poderia passar na nossa mente, qualquer mente nossa. Mas ali ele falou: não, são esses que eu tenho que treinar. São esses que eu tenho que treinar. Então, isso que Jesus estava fazendo. E Ele nos treinou. Então, quando você pega aqui, como essa passagem que a gente está vendo, os ensinamentos de Jesus não foram só em palavras, né? Resisti muito de não trazer agora, hoje, aqui, o Sermão do Monte, por exemplo, né? Que a gente tem visto já várias vezes, tem muitas facetas. A gente pode passar o resto da vida tentando entender o que o Sermão do Monte nos ensina. Isso foi um ensinamento mesmo de palavras, né? De mestre. Mas ele ensinou, talvez muito mais, pelas ações, como essa daqui que a gente está vendo hoje, as ações dele sobre aquele rapaz. E aí sim, esse Jesus, que foi um presente de Deus para todos nós, porque Deus olha para a gente, Ele olha para mim e para você e fala: eles não conseguem, eles não conseguem. A gente vai falar um pouco disso na conclusão, né? E Jesus veio então para trazer para nós o caminho, abrir essa ponte, para que a gente possa falar: olha, não importa se ainda que eu tenha aberto o meu coração um dia para Jesus, e tenha sido até batizado e tudo mais, o caminho é longo, é uma maratona, e vai ter momentos que a gente... Quem não? Aquele momento que a gente vê assim, uau, de repente, pelo tempo que eu tenho de convertido, era para estar amando mais, mentindo menos, orando mais. Sim ou não? Tantas coisas que a gente poderia falar aqui, não é? Mas sabe qual é o negócio? É que de repente a gente quer fazer isso, e muitas vezes a gente faz que nem esse jovem aqui. Esse jovem aqui, de repente ele falou: cara, tudo que me ensinaram eu estou fazendo, mas parece que falta algo. Já sentiu isso? Que falta algo? E sabe o que falta? Intimidade com Deus. E para que a gente tenha essa intimidade, a gente tem que abrir o nosso coração e ser transparente. Isso dói. Isso dá medo. Eu já tive muito problema em relacionamentos, por isso. Por me sentir, e Deus falou comigo esse fim de semana, mais ainda sobre isso.
Nunca consegui. Tive muitos chefes que me deram muito apoio, tudo mais, profissionalmente falando, mas quando chegava naquele momento de intimidade, de ser muito próximo deles, eu não conseguia. Eu não conseguia. Não é que eles não quisessem. Eu senti claramente isso, que eu não conseguia. Parece que sempre tinha um véu, mais ou menos como o de Moisés, quando ele descia do monte. Ele estava lá pertinho de Deus, mas depois quando ele falava, acho que vai machucar as pessoas, e a gente de vez em quando faz isso, a gente anda com um véu. Lembro do gente, né? O nosso ministério de jovens chamava de máscara. A gente põe uma máscara porque é mais fácil. Só que muitas vezes a gente leva essa máscara quando a gente vai falar com Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque Ele nos conhece atrás da máscara. Ele me conhece no fundo do meu coração. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece o pastor Carlos. Ele conhece o Calão. Ele conhece o Calinho, que os meus tios me chamavam de Calinho. Certo? Ele conhece o bebezinho no colo da mãe. Ele conhece aquele menino que talvez tenha vindo num momento errado, num projeto errado de vida dos meus pais. E Ele nos abraça. E Ele pagou naquela cruz, não só para nos libertar dos pecados e nos livrar da vida eterna. Aquele sangue tem muito mais poder do que isso. Tem poder de curar as nossas feridas. Aquelas feridas que a gente carrega da vida inteira, muitas delas. As raízes de amargura, aquelas coisas que nos machucam o coração. E que a gente, e homem é pior do que vocês, meninas. Vocês são melhores nisso, que vocês choram. Muitas vezes, né? Nem sempre. Vocês um pouco extravasam. A gente acha que é forte. A gente foi ensinado que a gente tem que ser forte. E a gente joga aquilo para baixo do tapete. E a gente passa a vida inteira, muitas vezes, com aquela dor. E aí a gente pega a máscara do poderoso, do durão. Do firme. Sabe o que é bom? No colo do Pai, na presença do Pai, a gente pode chorar. A gente pode dizer: Pai, eu sou fraco. Pai, eu não sei como. Isso tem que ver com a graça. E aí ele fala: eu quero que você faça coisas. Ele deixou uma missão muito importante para a gente. Por exemplo, a de ser luz. Mas ele fala assim: mas não é na tua força. Vem comigo. Se aproxima de mim, não tem medo. E eu vou te ensinar. E eu vou mostrar o que você precisa fazer. Para que você possa ser luz. Para que você possa se aproximar. Talvez pela primeira vez na sua vida. Ser íntimo realmente de uma pessoa. Por isso Jesus veio. Amém? E Ele está acessível para você hoje. Não importa quantos anos você está aí tentando fazer que nem aquele jovem rico, na tua força, no teu esforço, no teu poder, na tua vontade. Muitos de nós somos enganados por algumas mentiras. Por exemplo, uma de desempenho, de querer mostrar, eu vou fazer tudo direitinho para minha mãe não bater em mim. Essas coisas de moleque que a gente traz para o resto da vida. Influi a gente na vida inteira. Não é? Ou eu vou agradar todo mundo, eu quero agradar, eu quero ser legal, eu quero que todo mundo venha dar tapinha. Ixi, esse me pegou. Esse me pegou por muito tempo. Aqui de púlpito. Alguns de vocês sabem disso. Já confessei isso daqui algumas vezes.
Outros têm o negócio do controle. Eu preciso controlar, precisa estar tudo certinho, né? E aí controla as pessoas, tal. São coisas que a gente faz. Todas essas coisas são quando a gente, por manter o véu com relação ao Senhor, por tentar manter uma distância com Ele, a gente fica tentando arrumar substitutivos baratos, que não satisfazem na nossa vida, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir santo. Amém? Mas Jesus pagou o preço por nós na cruz. E é por isso a gente pode falar: Senhor, eu quero eu aceito, Senhor, o que o Senhor fez na cruz. Todos os dias, não só uma vez. Todos os dias, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. A gente vai falar disso um pouquinho mais, né? A gente vai participar da ceia por isso, amém? Então, desculpa, vamos aqui, voltando para o texto. Bom, mestre, o que farei? E Jesus brinca um pouco com ele, né? Fala: bom mestre, Jesus ainda deu uma cutucada, né? Por que você me chama bom? Ninguém é bom. Tipo, cara, você está tentando se tornar bonzinho? O caminho não é esse. Você vai ser bom, e nós vamos falar do fruto do Espírito, né? Outras coisas nas próximas subséries aí. Mas o caminho não é você tentando fazer. É você comigo, e você vai automaticamente se transformar nisso. Amém? É isso que estava ali no coração de Jesus. E aí o texto segue falando: e Jesus transacionou. Você sabe o que é, né? Tem uma coisa que na administração, tem um princípio da administração que chama análise transacional. Dependendo da pessoa, você interage com a pessoa. Se a pessoa é distante de você, você trata, né? Tem líder, né? Tem aquele cara que faz tudo, você não precisa, só falar, isso, e o cara vai fazer. O cara maduro profissionalmente. Tem aquele que você tem que pegar na mão, explicar. Tem um que você tem que dar bronca, porque se você não der bronca, o cara não funciona, e cada um é um, né? E Jesus usou isso muito bem. Jesus era mestre, doutor em relacionamento humano, né? E com esse rapaz, ele tratou transacionalmente ali. Ele falou: o que você tem que fazer? É isso, beleza, vamos lá. Ele entrou no jogo. E ele falou: você conhece os mandamentos. Se você quer viver pelas obras, os mandamentos é o caminho das obras, né? Certo? Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Obras. Todas elas importantes, amém? Mas obras. É um caminho. É um caminho. E aí ele respondeu, talvez com certeza, com sinceridade de coração, e talvez não se conhecendo o suficiente, né? Ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido, desde criancinha, né? Desde adolescente. Esse é o caminho das obras. Esse é o caminho que a gente precisa, pelo menos, conhecer. E é interessante esse caminho para aquele rapaz e talvez para nós, porque normalmente quando a gente segue esse caminho, para aquele rapaz, esse caminho era um caminho que o custo, o preço dele, já estava contabilizado, já estava absorvido. Ele devia dizimar, por exemplo, né? E tem vezes que você dizima, como se chama? Automaticamente, né? Você já fez lá, ganho 1.000, vou dizimar 100. Ok. Então, a primeira vez, até com um pouquinho, né? Vai dizer: Senhor, obrigado. Alguns dão com sofrimento. O Senhor diz que nem gosta muito desses. Mas, de vez em quando, você dá aquilo: poxa, Senhor, olha, meu primeiro salário, né? Estou aqui, com muito amor, com muito... Aí o tempo vai passando, e de repente aquilo, esqueci e tal, e passa a ser automático, né? Então, aquele rapaz, provavelmente, tudo o que ele tinha feito na vida inteira já estava no piloto automático. Não tinha mais sacrifício para ele. Era um sacrifício já contabilizado. Estava na contabilidade dele. Ele já sabia quanto ia sobrar para ele poder fazer as outras coisas, não só dinheiro, né? E outras coisas, esforço. Eu vou no culto, no domingo,
das 10 às 11h30, entre aspas, né? Certo? Ok. Então você contabiliza isso, fala, olha, é isso que eu estou disposto a doar a Deus. E os outros dias? Né? Esse é o caminho das obras, ok? Mas existe um caminho diferente, o caminho do mestre. E Jesus pegou aquele rapaz, e o texto diz então, versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Primeira coisa, que bom que Jesus amou aquele rapaz, assim como Ele nos ama, assim como Ele me vê, assim como Ele te vê. E por mais que a gente fale para Ele das coisas que a gente quer, os desejos do nosso coração, as nossas necessidades, mas Ele sabe realmente o que a gente precisa. E Ele olhou aquele rapaz, Ele amou aquele rapaz, e Ele entendeu o que aquele rapaz realmente precisava. E aí o texto segue e fala, falta ali uma coisa, disse Ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Interessante. Jesus precisava do dinheiro daquele cara? Não, ele não estava falando, vai, vende tudo que tem e traz para mim, para eu colocar meu carimbo e distribuir. Não, né? Não. Ele nem ia ver aquele dinheiro. Mas ele sabia o que retinha o coração daquele moço, onde aquele moço estava agarrado. Por mais que ele fizesse as obras depois, as obras eram um efeito secundário. Ele falou, você quer confiar realmente, não nas obras, mas em mim? Vem para a luta. Tira seus apoios materiais e vem sentir o vento junto comigo. Vem apostar no reino. Vem dividir o fardo comigo. Esse foi o convite que Jesus fez para o rapaz. Amém? A gente olha esse texto e é muito fácil tratar dele burocraticamente, e eu não queria que a gente fizesse isso hoje. Porque aquele rapaz, as riquezas dele eram dinheiro mesmo, né? Eram posses. O texto fala depois que ele ia ter muitas, só para a gente, então eu vou caminhar um pouquinho aqui. Versículo 22 fala, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Né? Esse é o caminho daquele jovem. O coração dele estava pegado nessas riquezas, dinheiro. E no nosso mundo isso pega muito, né? Pega muito. Dinheiro para quem tem muito e para quem tem pouco. Sabe que tem rico miserável ou não? E sabe que tem pobre miserável? E sabe que tem rico generoso? E tem pobre generoso, não é? Eu já conheci os 4 tipos. Talvez você também já tenha conhecido, né? Eu conheci gente que não tem nada, mas um pouco que tem, reparte. E já vi gente que não tem, e aquela moedinha que tem se torna tão precioso para ela. E aí Jesus fala, não de pão, não só de pão o homem viverá. Amém? E é muito profundo isso, a gente precisava um dia também tratar desse tema, né? Ok, mas aquele rapaz a riqueza dele era realmente bens materiais. Mas eu queria fazer um convite para você, uma reflexão nesse momento. O que tem sido uma fortaleza no teu coração? O que tem sido um apoio realmente para você? Que seria o substituto na tua realidade com Deus para o dinheiro daquele jovem? Será que você tem alguma coisa na sua vida, na sua maneira de ser, que você se agarra? Você sabe que teve um momento na minha vida, e eu estou falando isso só para te dar um exemplo das coisas que podem ser, para você pensar aí no teu coração, na tua realidade. Teve um momento da minha vida que eu era tão orgulhoso da minha capacidade de brigar. Era duro. Era duro. Uma coisa que eu me arrependi, tive que dizer diante de Deus, e também já confessei isso para vocês aqui. Meu pai morreu enganado por clientes. Meu pai era mecânico.
Ele tinha uma oficina mecânica. E quando ele morreu, um menino de 12 anos, uma menina de 15, 16, e minha mãe, que só tinha o primário. E meu pai tinha oficina, a gente foi vender as ferramentas, as coisas que tinha, e ele tinha um livro caixa lá, né? Que tinha as dívidas. E a gente foi atrás. Tinha até um deputado que morava ali na Rebouças, ali, atrás do Shopping Eldorado hoje, aqueles casarões agora, que são coisas, uma daquelas casas lá, a gente foi lá, bater na porta, cobrar. E a gente foi meio que escorraçado dessa gente, né? A gente recebeu, acho que, uns 20% das dívidas que tinham anotado lá. E saiu da minha boca, infelizmente, uma maldição para o meu pai morto. E eu tive que pedir perdão a Deus para isso. Eu falei, meu pai era trouxa e eu nunca vou ser trouxa. Eu nunca vou dar oportunidade para ninguém me enganar. Sabe o que é duro? A gente fala essas besteiras e depois a gente não consegue cumprir. E elas viram uma maldição na nossa vida. E nos separam de Deus. Né? Talvez parte do meu problema de... Nunca tinha pensado nisso, estou aqui falando com vocês dessa coisa. Talvez parte do meu problema de intimidade seja um pouco disso. Falar, vai querer me enganar. Vai querer me enganar. E eu tive que entregar isso para Deus. Talvez Deus esteja cavucando a terra em você e trazendo alguma dessas coisas que você precisa entregar para Deus. Isso nos leva para o último ponto aqui: esvaziar para encher. O Robbie Raymer, o autor do livro, né, e desse método que a gente fez o curso, ele fala que a vida da gente, a alma da gente, é mais ou menos como se a gente tivesse uma mala de viagem, e a gente vai colocando ali, tudo ali. Nossos medos, nossas raivas, nossas frustrações e tudo mais. E aí funciona mais ou menos como... Aí você vai viajar, Jesus te chama para viajar, e aí você vai pegar aquela mala, que é o fardo, né, que muitas vezes a gente fala, né? E você vai querer sair com aquele fardo, só que aí não vai caber a bagagem que Deus tem para você. Porque você está tão cheia daquelas coisas que inundam sua vida, suas preocupações, seus amores, suas paixões, todas essas coisas que a gente tem tratado, né, nos últimos domingos, ok? Que aí não sobra espaço para Deus, não sobra espaço para intimidade com Ele. Por isso ele defende isso, que a gente precisa esvaziar o nosso coração, esvaziar a nossa alma desses problemas, para que a gente possa crescer. E é interessante que Jesus, ele olhou, né? Jesus olhou ao redor, no versículo 23, se você está nos seguindo aí pela internet, eu sei que não está aparecendo os versículos, a gente vai tentar pensar nisso mais para frente, né? Mas a gente está em Marcos 10, versículo 23 em diante, fala assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É uma palavra dura, né? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil aos que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E eu queria que você pensasse na tua realidade aqui, essa frase de Jesus, essa última frase. Jesus repetiu: filhos, como é difícil aos que confiam na sua força pessoal, muitas vezes na sua ira, na sua capacidade, na sua beleza. Eu confio no meu maridão, então não preciso, né? Estou vendo o Flávio aqui, um maridão exemplar, né? Confia, então a Mara confia tanto no Flávio que nem precisa de Jesus, né? Estou brincando, por favor. Né? Essas coisas que... Não, o que está ali e que Jesus pode falar para você, ó, enquanto você estiver agarrado a isso aí, seja o que for, fica difícil para mim te apresentar o reino. Bem? Aí ele fala: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
uma figura aqui, né? Sei lá, imagina uma agulha, passar um camelo ali, fica meio complicado, né? Os discípulos ficaram perplexos, porque naquele tempo quem tinha posses era abençoado, né? Era sinônimo de abençoado. É para dizer que hoje em dia hoje em dia tem umas maneiras mais esquisitas de ganhar fortuna, né? De vez em quando você fala, como é que esse cara tem tanto dinheiro? Como é que tem esse carrão? Mas a gente sabe como é que é a vida, né? É quase que um sinônimo de bênção, né? Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Eles tinham essa dúvida. Uma coisa que eu posso falar para vocês, e a gente vai ver algumas dinâmicas aqui, é que não é pelas obras, não é pelo teu esforço, é pelo teu, a gente já viu isso, né? Rendendo-se a Jesus, amém? Abrindo o seu coração para Ele. Fala, Senhor, o que o Senhor espera? E foi mais ou menos o que os discípulos fizeram naquele momento. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus, amém? Talvez você olhe para a tua situação, algum vício que você tenha, alguma ira que você carrega, uma raiz de amargura muito comum, uma pessoa que te tratou mal, uma pessoa que falou uma coisa injusta, e a gente carrega, e a gente fala, eu não perdoo, eu não esqueço, por isso eu sou vingativo, né? A musiquinha? E a gente traz essas coisas. Quem sabe hoje seja o dia de você se livrar disso? Porque quando a gente não perdoa uma pessoa, é como se a gente estivesse desprezando o sacrifício que Jesus fez. Porque ele ali na cruz, antes de morrer, o que ele falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E como todos nós somos pecadores, e Jesus nos perdoou, é mais ou menos assim, quem somos nós, na fila do pão, para falar, eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Muitas vezes a gente se pega nisso, não é? Eu não consigo. Mas quem sabe hoje é o dia de você falar, Senhor, me veio em mente o Joãozinho, nome genérico, né? Nome genérico. O Joãozinho veio na minha mente. Senhor, eu não tenho vontade de perdoar ele, mas por obediência ao Senhor, eu perdoo ele hoje. Senhor, me ajuda a tirar esse sentimento que eu ainda tenho, essa mágoa que eu tenho no meu coração, e eu posso assegurar para você que o Senhor vai operar no seu coração um milagre, esse milagre que Ele ofereceu ali, amém? Tudo bem? Interessante que eu queria terminar, a gente está bem no finalzinho para a gente partir para a ceia. Falei menos hoje, né? Que bom. Esse é o Rob. O Rob começou a mexer com isso porque ele era pastor de uma igreja. E um dia ele chegou em casa e a mulher dele falou, cara, não dá mais. Não dá mais. Não gosto mais de você, não aguento mais você. Mais ou menos isso. Por quê? Tipo, se olha no espelho, né? Se olha no espelho. E tudo ele tinha uma desculpa. E ele começou a pensar nisso, aí foi buscar ajuda, foi atrás e tal. E Deus deu a ele um ministério. Ele tem 59, acho que ele tinha uns 29, tem uns 30 anos esse ministério, mais ou menos. Estou chutando aqui. Não lembro se a Cida que estava lá, ou a Neide lembra dele ter falado. Acho que ele não falou isso, eu que estou fazendo a conta aqui, né? Então, Deus deu para ele algumas sabedoria de vida. E ele conseguiu resgatar o casamento dele, ele conseguiu resgatar a igreja dele. E ele começou a compartilhar isso, e hoje ele tem mais de milhares de pessoas ao longo do mundo libertas dos seus fardos. Amém? E duas coisas que ele falou que eu queria resgatar aqui, que eu achei legal, que tem a ver com isso. E mais uma vez, ele falou de intimidade, falou, está pegando aí minha mensagem, né?
Todo mundo quer falar disso nesses dias aqui, né? Intimidade com Deus. Deve ser porque é importante, né? Deve ser porque é importante. E ele falou duas coisas. Ele falou: se você quer intimidade com Deus, você tem que esvaziar a sua mala, aquela mala que eu comentei, contra o seu instinto básico de resistir. Eu falei com vocês aqui outro dia, alguns domingos atrás, que Deus chegou para mim e falou: chega de política. E vocês que me conhecem um pouco mais profundo, sabem que eu amo esse tema. Eu amo esse tema. Para bem ou para mal. O que eu posso fazer? O meu instinto básico é continuar. Tá bom, eu vou seguir um pouco mais a distância. Mas eu vou. Alguns de vocês têm mandado alguns WhatsApps aí e tal. Desculpa se eu não respondi alguns, porque eu tenho, por obediência, que me afastar desse tema. Isso é a minha suposição, eu não ouvi Deus falando isso. O outro eu ouvi bem, né? Mas a minha suposição, ele fala: Jesus está voltando. Lembra que o Douglas falou disso? Antes dos próximos 30 anos, Jesus vai voltar. E você vai estar falando de política? Eu te dei uma missão de resgatar, de curar, de tratar de corações. E você vai estar falando de política? Cria vergonha na cara. Interpretação Carlos Borges da palavra do Senhor para mim mesmo, certo? Será que... E eu falei: tá bom, Senhor. Está uma luta diária. Porque tinha, assim como alguns de vocês põem lá no Jornal da Manhã, alguma coisa, a gente tinha alguns que a gente se informava sobre as coisas que estavam acontecendo. E agora eu estou resistindo a ver. E esse não sei qual é, eu estou dando para vocês, eu estou abrindo meu coração para vocês pensarem na sua realidade. Cada um de nós, de repente, o seu problema é com sites eróticos, não sei. E o Senhor fala: sai disso. Se você entende que a tua vida pode ser muito melhor, muito mais profunda, esvazia a tua mala. Senhor, me ajuda. Eu não sei como. Mas ele não prometeu para os discípulos? Ele falou: sozinho é impossível, mas com Deus tudo é possível. E eu estou confiando nele para largar a política. O que será que ele quer que você largue? E o segundo ponto que ele pôs foi esse: você tem que buscar a face de Deus, contra a tendência de buscar somente as mãos de Deus. Você já percebeu nas suas orações? Puxa pela tua memória as coisas que você tem pedido. Quando você ora para Deus, você tem pedido o quê? É a cantilena lá: Senhor, me dá o pão, me dá não sei o quê, me dá. É como se a gente estivesse orando, focando nas mãos de Deus, na ação de Deus, naquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode nos dar. Quem sabe se você muda o ritmo da tua adoração. Fala: Senhor, eu estou aqui só para buscar a tua face. Você pode ainda ter pedidos, não tem nenhum problema com isso. Mas o alvo é conhecer Deus. Senhor, mostra-me a tua face. Me deixa te conhecer. Eu quero ser íntimo do Senhor. Amém? E ele termina, né, a conclusão, aí mais minha do que dele, mas a conclusão que eu anotei quando ele estava falando, o sentido daquilo que ele estava falando, que é isso: você pode ter tanto de Deus quanto quiser, mas não mais do que esteja disposto a pagar o preço. Amém? Você quer continuar na tua vidinha?
Escola, cinema, clube, televisão. Eu lembro disso de uma música do Paralamas, não, como era? Do Legião Urbana. Né? Na minha vidinha. Não tem espaço para Deus na tua vidinha. E vou dizer uma coisa para vocês, profética. Você vai ter uma vidinha. Uma vidinha. Enquanto Deus tem para você uma vidona. Abundante. Vitoriosa. Amém? Mas você tem que decidir pagar o preço. Sair da sua vidinha e dar um passo de fé. E eu queria deixar aqui duas coisas que eu resgato. Você sabe que eu sou um pesquisador nato, ainda mais agora que eu não estou pesquisando de política, sobra mais tempo de ver essas coisas. E esse cara que eu já falei para vocês várias vezes, Dallas Willard, ele tem uma palestra que ele dá sobre disciplinas espirituais, jejum, oração, essas coisas, né? Mas o que importa aqui é mais o conceito do que... E foi muito interessante ver uma aula dele, e quando ele falou seminarista, né, os caras deram risada, porque no fundo todos nós estamos no mesmo barco. Seminarista, ou não importa se você é segurança, se você não importa, açougueiro, se você é Uber, somos iguais, somos iguais. E ele fala assim, como poder... E o nome da palestra dele é interessante, fala: o que fazer quando você decide fazer o que Jesus disse para você fazer? Eu já falei isso uma vez aqui, né? Pensa junto comigo. O que fazer quando você decide fazer o que Jesus disse para você fazer? E a Bíblia está cheia de coisas que Jesus disse para a gente fazer, não é? Certo? E aí o Dallas Willard dá uma coisa, ele fala isso daqui, é interessante, ele fala assim, decida primeiro, né? Decida viver como um discípulo de Jesus, ok? Se você decidir, você pode decidir não. Fala, Senhor, isso não é para mim, desculpa. Eu quero continuar na minha vidinha. E ser feliz. Mas se você quer mais, se você quer intimidade com Deus, ele fala, decida, no ponto 1, decida viver como um discípulo de Jesus. 2, comece a obedecer os seus ensinamentos, ok? Tudo o que Jesus falou. 3, observe por que você falhou. E aqui foi o ponto que os seminaristas deram risada. Mas como? Estão falando que eu vou falhar? Estou falando. Vocês podem testar. A gente vai falhar. Porque a gente é humano. A diferença é o que a gente faz a partir do momento que a gente falha. Você pode chegar e falar, eu falhei, eu não quero mais, isso não é para mim. Não dá, vou desistir. Ou você pode falar, eu vou entender o porquê. Essa é a coisa, observe por que você falhou. Qual foi o ponto? Qual foi a raiz? Foi cobiça? Foi raiva? Foi medo? Qual foi o ponto? E aí, quarto ponto, em confiança no Espírito, coloque isso diante de Deus e acerte isso diante dele. Fala, Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu estou privilegiando o dinheiro do que o Senhor. Senhor, eu estou privilegiando, não sei, o sexo do que o Senhor. Estou privilegiando o meu maridão, na brincadeira que a gente fez, né? Eu estou privilegiando o meu filho, Senhor. O meu filho está na frente. Agora, o meu neto, agora. O Theo está na frente do Senhor. Vai dar ruim, não é? Certo? Então, ele fala, em confiança, coloca isso. Senhor, me ajuda a equilibrar os meus sentimentos. Eu amo meu neto, amo minha filha, que passou mal semana passada, e vocês sabem, é uma alegria ver ela aqui hoje, né? Mas se eu colocar a Ana ou o Theo na frente de Jesus, na frente do reino, estou pisando na bola. E aí eu tenho que falar, Senhor, perdão, eu coloquei a Ana nessa semana na tua frente. Tá bom, filho, eu te perdoo. Corrige. Como ele falou para a mulher adulta, vai, não peque mais. Não é? Ajusta.
e siga em obediência. Amém? Tão simples quanto isso. Conversando com um dos pastores, pastor Arthur, que vocês conheceram aqui, acho que na minha posse, né? E ele falava, várias vezes ele falou emoal, e eu não sabia o que era isso. Isso é uma metodologia para os seus devocionais, por exemplo, que ele segue há muitos anos, e aí ele compartilhou comigo. Eu queria dar um zoom aqui. Isso está em espanhol, mas acho que é fácil da gente falar. Eu vou falar. Ele fala, você pega, fala, ó, eu vou, meu devocional, vou fazer de manhã, de tarde, de noite, sei lá, né? E vou pegar o Evangelho de João, não importa. Pega um versículo por dia, ou um parágrafo. Eu gosto de pegar um parágrafo, né? Chama de perícope, né? Ou seja, aqui você vê um pensamento, né? De repente, 3, 4 versículos. Você pega aquilo lá. Então, o que é o método que ele está falando aqui? A palavra, a escritura, você lê, fala para memorizar, né? Talvez uma frase, alguma coisa para guardar. Porque quando você estiver numa situação qualquer, durante uma pessoa, você vai ajudar uma pessoa, alguém rebate, uma tentação, aquela palavra está lá. O Espírito Santo pode ir buscar lá no teu disco rígido aquela memória. Você pode não saber exato, mas está lá. Tudo bem, a escritura. E aí fala, qual é a mensagem? Está pequenininho aqui para mim? Qualquer, deixa eu ver se eu posso... Ixi, aí não melhora, né? Aí. Mensagem. Qualquer mensagem que o Senhor esteja falando para você. Você está lendo lá João, não sei o quê, João 1,12 lá, acabou. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Amém. Glória a Deus. Mas depois, em obediência, de repente tem alguma coisa lá, se refere a obedecer o que Deus pede para você fazer. Eu vou traduzir isso, depois passo para a igreja, tá bom? Põe no grupo da igreja. Obediência. De repente, quando você está lendo aquele versículo, Deus te chamou, o Espírito chamou a atenção tua para uma coisa que você não está fazendo. E aí fala, olha, Senhor, eu vou obedecer, coloque isso aqui. Eu colocaria isso numa ordem diferente. Eu colocaria o arrependimento. Acho que a palavra ia ficar muito esquisita, né? Arrependimento. Pecado que o Espírito Santo te pede que confesses e te arrependa. Como essas coisas. Eu falei, Senhor, me perdoa. Estou dando muito espaço para a política na minha vida. Me perdoa, me ajuda a me livrar disso. Amém? Um exemplo. Senhor, me perdoa. O Senhor está me mostrando aqui no texto que eu não posso deixar minhas briguinhas com a toa durar mais que um dia. Estou lendo aqui Efésios, ele fala, não se põe o sol sobre sua ira, né? Não deixe a tua ira passar, porque se você fizer isso, você está dando lugar para o diabo. E tem tanto problema de diabo na nossa vida. Amém? Então, essas coisas. Arrependimento. E a última, oração. Se refere a tuas orações, se refere às suas orações para Deus. Esse pequena metodologia aqui, eu tinha visto na mão do pastor Joseph isso num retiro que a gente teve, e eu vi que ele tem um caderno, que nem o meu, só que se vocês pegarem meu caderno, se vocês pensam que eu sou um cara organizado, vocês vão se assustar. É uma bagunça generalizada aqui. Mas você pega deles, tudo bem, japonês, né? Falou tal, né? Aí você pega assim, tem lá, tem e aí tem eles escrevem lá, depois tem um M, tem um O, e eles têm pilhas de cadernos, há anos que eles fazem isso. E Deus tem usado isso para falar. E ele até me falou uma coisa, sabe uma coisa? Até minhas mensagens acabam saindo disso, porque eu medito em cima disso todo dia, né? E de repente Deus vai falando, ó, usa isso daqui numa mensagem. Quem sabe isso pode te ajudar? Por isso que eu estou falando. Eu não sei, eu vejo, assisto um culto toda manhã. Lindo, bacana. Mas Deus quer falar com você. Porque quando eu estou falando aqui para você, é duro dizer isso, mas já está digerido, certo? Eu mastiguei, eu engoli, digeriu, e eu estou entregando para vocês um produto, no prato. Mas Deus quer, Ele tem coisas que Ele quer falar para você.
para você. E de repente tem alguma coisa que você vai ficar meio com aquilo e você vai me procurar e falar: olha, Deus falou comigo isso no meu devocional, me ajuda a entender, ou ora comigo por isso, quero confessar isso, porque tem confissões que a gente precisa fazer a outros, né? Tá bom? Vocês topam isso? Acho que não tem outra maneira da gente crescer. De repente você pode falar: eu vi um outro método muito bacana, tal. Me fala, a gente vai analisar. Isso aqui me pareceu muito simples, por isso eu estou compartilhando com você. Não quero guardar só para mim. Eu vou passar a usar isso aqui, que eu achei muito legal. Amém? Muito simples. Emoal. Emoal. Escritura, mensagem, obediência, arrependimento e oração. É isso que eu queria compartilhar com vocês antes da ceia. Fecha teus olhos, vamos orar. O Senhor diz para a gente que o Espírito Santo opera nas nossas fraquezas. Efésios diz isso. Mas talvez o problema da tradução da Bíblia em português é que ela fala das nossas fraquezas, e aí nos dá a possibilidade de nos vitimizar. Ai, Senhor, acordei tão fraco, tão fraca. Mas o texto no inglês, no grego, fala que Ele nos ajuda nas fraquezas. Porque Ele sabe que eu e você somos fracos sempre. Nós temos debilidades. E quando eu quero ser forte, é que eu sou fraco. Ao contrário do que Paulo fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E eu queria te sugerir que você nesse momento estivesse realmente abrindo o seu coração diante de Deus e falando: Senhor, me ajuda nessa fraqueza, para que a gente possa participar junto desse momento tão importante que é a ceia do Senhor. Pai, Tu conheces o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Tu sabe todas as obras que cada um tenta fazer para poder Te agradar. Não creio que nenhum deles, assim como eu também, façamos essas coisas para nos agradar somente. No fundo do coração a gente pensa que com o nosso esforço o Senhor também vai se sentir bem. Mas o Senhor também deixa isso muito claro lá em Oséias 6, fala: olha, eu não quero os teus grandes sacrifícios, o teu grande esforço. A única coisa que eu exijo de você é que você tenha uma vida justa, que você tenha uma vida limpa e que você ande junto comigo em obediência. Então, Senhor, imaginando que de repente alguns de nós possam se sentir sem força suficiente para andar contigo dessa forma, eu queria pedir que o Senhor pusesse esse poder impossível que o Senhor tem, esse que Jesus compartilhou com os seus discípulos, quando Ele fala: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é impossível, tudo é possível, Senhor. Então eu te peço nesse momento, Pai, cura os corações, cura as feridas,
Se tem perdão, Pai, não perdoado, ajuda-os, Senhor, a fazer isso nesse momento. Ajuda-os a abençoar as pessoas que os magoaram, que os feriram, Senhor, para que seja nesse momento liberado esse poder de cura do Senhor sobre cada um aqui e sobre quem for escutar essa mensagem ainda. Nós te entregamos, ó Pai, a nossa vida e o nosso coração. Queremos, Senhor, esvaziar a nossa alma diante de Ti, tirar dela todo o peso da mágoa, todo pensamento impuro, todo pensamento suicida, Senhor, todo pensamento de ira, Senhor. Colocamos isso aos pés da cruz de Cristo, Senhor. Nós não queremos mais carregar isso. Nós queremos comparecer diante de Ti com a nossa mala vazia, para que Teu Santo Espírito possa encher. Enche na nossa alma, Pai, com o Teu poder, com o Teu perdão, com a Tua cura, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.